Eu sou Silvana Blanc, coach de relacionamento, e hoje eu vou falar de como ter menos briga e mais intimidade dentro do casamento. Por que é importante ter intimidade aí dentro do casamento? Por que a gente precisa ter intimidade? Como resgatar isso? Como acabar com as brigas e substituir pela intimidade? Por que a gente precisa acabar com as brigas e substituir por ter mais intimidade? É importante dentro do casamento a gente ter conexão, a gente estar conectado com o outro emocionalmente. Que muitas das vezes a gente acha que está ali dentro da mesma casa, a gente está convivendo juntos, a gente dorme na mesma cama, a gente acorda e nem por isso não significa que vocês estão ali conectados. É preciso cultivar essa conexão aí emocional todos os dias. A gente precisa cultivar essa conexão. E como que a gente vai ter mais conexão? Como é possível ter mais conexão e intimidade? Por que eu preciso disso, Silvana? Em todo relacionamento, para você estar conectado em alguém, é preciso primeiro você conhecer essa pessoa. E como que eu conheço? Aumentando esse vínculo, tendo mais intimidade com o outro. E eu preciso conhecer o outro e deixar ser conhecida. Porque quantas vezes a gente quer saber muito do marido, o que ele está fazendo, o que ele quer, você se esquece de deixar ser conhecida também. Será que você fala para ele dos seus sonhos? Você diz para ele o que é importante para você? Quando você começa a abrir mão dos seus sonhos, do que te dá prazer, só para agradar o outro e fazer aquilo que interessa para o outro dentro do casamento, você começa a se perder. O objetivo aí é fazer o outro feliz, sim, mas dentro de uma conexão, dentro do mesmo objetivo, vivendo aí uma unidade. E como que eu vou resgatar essa conexão? Buscando conhecer, ser conhecida, buscando fazer coisas que tenham valor para os dois. Será que as atividades que vocês têm feito no dia a dia têm sido de valor para os dois? Será que vocês estão buscando esse conhecimento, essa confiança, resgatando essa conexão entre vocês? Então é importante ter mais intimidade dentro do casamento. E a intimidade, ela vai substituir essas brigas, esses momentos de discussão, porque quanto mais íntimo eu sou do outro, quanto mais a gente está ali em harmonia, a gente não vai brigar. E aí tem aquela pessoa que você vai me dizer assim, mas o meu marido é muito caladão, ele fica quieto, ele não gosta de conversar, e aí você vai dizer que como que eu vou conversar, vou buscar mais intimidade com o meu marido. Existem técnicas de conversa íntima, de você aumentar esse diálogo dentro do seu casamento, de você conversar. E o que você não pode fazer é ficar criticando esse marido calado. Muitas das vezes fala assim, meu marido é frio, é calado, ele não conversa. E quanto mais você criticar, mais ele vai ficar calado e não vai querer se abrir. Então, se você quer ter mais conexão, se você quer que seu marido se abra mais com você, mesmo que ele tenha um jeito mais tímido, um jeito mais calado, é preciso primeiro você entender que você não pode ficar ali criticando. Você tem que ser mais compreensiva, buscar essa conexão, buscar essa intimidade, porque aí quanto mais você buscar isso no outro, mais o outro vai sentir vontade de se abrir, de conversar com você. Então, aquele marido caladão, aquele marido que não fala, chega do serviço, fica só calado, se você não tem diálogo, meu marido não gosta de conversar, então não critica. Comece não criticando, comece demonstrando que você é compreensiva, que você tem interesse nessa conversa. E aí sim, você vai começar a se aproximar dele, a ter intimidade, conexão. Dentro do método Cura do Casamento, eu ensino algumas técnicas de como você começar o diálogo, como você buscar ter uma conversa íntima. Existem várias formas de você conversar, buscar essa conversa aí com seu marido. Mas nesse primeiro momento, o que eu tenho para te dizer é que ele é calado, não significa que ele não queira conversar, que ele não queira compartilhar do dia dele, que ele não queira dividir com você os sonhos dele.
Só que você tem que saber chegar da forma adequada. Às vezes, sempre que ele vai falar, você não quer ouvir ou você critica e aí a pessoa vai se fechando cada vez mais. Tem uma coisa que a gente faz e a gente nem percebe que a gente afasta o outro. Quando a pessoa vai te dizer alguma coisa do dia dela que foi triste, que não foi muito bom, aí você fala assim, deixa isso pra lá, esquece isso, vai ficar tudo bem. O deixa pra lá, em outro aspecto, você está dizendo para a pessoa assim, eu não quero ouvir isso agora, eu não tenho tempo para dar atenção nisso agora, deixa pra lá, isso vai passar. Entende? Que às vezes a gente faz com uma boa intenção, achando que o deixa pra lá, a gente vai resolver, mas de fato não está resolvendo. A gente está afastando a pessoa, puxa, não quis nem me ouvir, né? Não teve nem empatia em saber como eu estou me sentindo. E aí você acaba afastando ainda mais. Quando começa a traição? A gente está falando aqui de ter menos, de brigar menos e ter mais conexão. Quando começa uma traição? Existem vários tipos de traição. Quando a gente fala de traição, a gente pensa só na pessoa com contato com outra, né? E não é. Não é só isso. Existem vários tipos de traição. E a traição, ela não começa só quando a pessoa tem esse contato. Ela começa muito antes, dentro de casa. A traição começa quando você não deu atenção para o outro. A traição começa quando você guardou um segredo do outro. A traição começa quando você deixa de compartilhar alguma coisa em que o outro vai se sentir ali traído de alguma forma. Então, quando acontece um caso de infidelidade, a infidelidade não foi o problema do casamento, ela não foi o problema ali principal, é o que levou a essa infidelidade. E ninguém chega a uma infidelidade, a uma traição, se você está em conexão e intimidade com o outro. Por isso é importante você ter mais intimidade, você resgatar a conexão no seu casamento, porque quando você resgata isso, você para de brigar, você para de discutir, o seu casamento fica fluido, harmonioso. E quem não quer estar perto de alguém assim? Quem não quer estar mais próximo de alguém assim? A gente quer voltar para casa, a gente quer estar perto do outro, a gente fica esperando o outro chegar. E Silvana, é possível viver isso mesmo depois do meu casamento que passou por tanta dificuldade? Sim, você precisa resgatar essa conexão. Porque quando você resgata isso, porque eu vivi isso, eu vivi alguns anos aí de brigas, de desentendimentos, de discussões, eu não sabia o que fazer. E quando eu percebi que de fato eu precisava investir nessa intimidade, nessa conexão, eu precisava mudar o meu comportamento, e quando eu percebi que a responsabilidade da minha vida, do que acontecia, era minha, que eu tinha o poder de mudar o meu relacionamento, tudo se transformou. E é por isso que eu tô aqui nessa missão, porque eu não podia guardar essas informações só para mim. Foi possível comigo e é possível, já vi isso acontecer na vida de outras pessoas que eu atendi, de alunas, e é possível para você também. Você só precisa saber como agir. E eu já estou te dando um dos passos aqui agora, que é resgatar a conexão. Então, a gente tem que, quando eu penso numa traição, meu marido está diferente, você pode ter certeza que ele não está diferente só naquela desconfiança. Ele já está diferente na relação. Vocês não estão conectados. Vocês estão aí, vocês perderam algum desse elo. Vocês perderam essa intimidade. As pessoas vão se afastando um do outro. E aí eu te pergunto, faça uma reflexão. Quando é que isso começou? Quando é que você... O que aconteceu aí para gerar essa desconexão entre vocês? Você começa por aí. E aí você começa resgatando a conexão. E aí existem alguns passos para a superação de infidelidade. Existem alguns passos para ser cumprido. E um deles entra no querer do outro. Isso, para superar uma infidelidade, é muito importante que o seu marido também queira e esteja empenhado em resgatar a sua confiança. Mas aí você está só desconfiando, né? Eu acho que ele está me traindo. Então cuidado para você só não ficar no acho.
Então busque essa conexão, essa intimidade. Se você está sentindo isso, é porque ele está diferente, ele está afastado de você, vocês estão desconectados. Então esse é o momento de buscar cuidar do relacionamento e ter mais essa intimidade, essa conexão. As pessoas têm, todo ser humano, todos nós, uma das coisas essenciais, mas das necessidades básicas do ser humano é ser ouvido. Todos nós precisamos ser ouvidos. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas não têm paciência. Foi feita uma pesquisa onde foi comprovado que o casal dentro do relacionamento só escuta cerca de 50% do que o outro fala. Às vezes o seu marido está falando e você já está pensando no filho, você já está pensando na outra coisa que você tem que fazer, em uma outra atividade, e você de fato não deu atenção. Ou então o celular, né? Como o celular hoje, ele está roubando o tempo de qualidade. Você vai a um restaurante, você vai a algum lugar público e você vê ali, o casal saiu para jantar juntos, eles estão ali e cada um no seu celular. Quer dizer, eles estão ali só de corpo, porque eles não estão conectados um com o outro. Eu não estou ali ouvindo o outro na essência. Eu não estou ali dedicando para o outro tempo de qualidade. Então é importante a gente ouvir. Olha aí o exemplo dela. Ela brigava porque ela não escutava o marido, não dava atenção. Existe uma diferença da energia feminina e masculina. E o homem, ele é muito objetivo. Quando você fala com ele, ele tem que estar com atenção em você. Sabe aquelas situações assim, onde a gente falou alguma coisa com o marido, no dia seguinte ou tempo depois, você fala de novo e ele falou assim, nossa, eu não sabia disso. Poxa, mas eu te falei isso ontem. Quem nunca passou por isso? Então você falou, mas o outro nem estava te ouvindo, não te deu atenção, não gravou aquilo. Ele não estava ali, de fato, te dando atenção. Então é preciso, quando a gente for falar algo, a gente ter certeza que o outro está nos ouvindo. Ter certeza que ali a atenção, esse tempo de qualidade, está um voltado para o outro. E aí a gente ignora isso, a gente não dá esse tempo de qualidade, a gente não tem esse diálogo de olhar nos olhos, de estar ali 100%, e depois começam as brigas, discussões, a desconexão, cada um para um lado, e aí você começa a achar o seu marido diferente. Eu tô achando que meu marido tá estranho, eu tô achando que ele pode estar fazendo alguma coisa errada, mas é por isso, vocês vão se afastando aí. Por isso é importante resgatar a intimidade. Cuidado para não tomar uma decisão precipitada de desistir, de não salvar seu casamento e você vai acabar se levando para outra relação com essas dores, com essas dificuldades e não vai resolver. Então é preciso aí você passar por essa superação. E se existe amor aí, principalmente, todos nós sentimos essa emoção de ciúme. Só que se a gente não sabe lidar com ela, ela passa desse limite, desse só emoção. Uma coisa é eu ter uma emoção, outra coisa é eu agir com a emoção. Então é preciso aprender a parar de agir pelo ciúme, por essa emoção. E aprender, puxa, eu senti um ciúme, veio aquela emoção de ciúme. Então aprender a controlar essa emoção. Então é importante sim, tem como você aprender a lidar com esse ciúme e parar de brigar por causa disso, né? Eu vou voltar aqui para o tema de hoje, que é intimidade e conexão. Quando eu tenho intimidade e conexão, eu tenho confiança, eu conheço mais o outro, a gente faz coisas juntos, a gente tem propósitos juntos, a gente não vai ficar pensando em traição, a gente não vai ficar pensando em ciúme, porque existe essa conexão. Eu conheço o outro, eu confio no outro e esse é o objetivo do relacionamento. E quando você tá assim, você não vai ficar brigando à toa. Então a gente precisa mudar o nosso comportamento para a gente ter um comportamento do outro também diferente. E perdoar não significa esquecer. Quando eu perdoo, eu tenho que deixar bem claro que eu não aceito isso mais. Mas significa eu decidir tirar aquilo de mim.
Porque quando eu não perdoo, eu fico com aquilo me atrapalhando nesse momento, sabe? Aquilo fica na minha mente nesse momento e me tirando o momento que eu poderia estar pensando em viver um relacionamento harmonioso, em viver coisas boas, mas não, eu estou aqui pensando em coisas ruins, nas emoções ruins, naquilo que me trouxe dor. Então, isso vai me roubar do meu momento presente. Quando a gente fala que cansou, já fiz de tudo, muitas das vezes a gente está ali investindo no casamento, a gente acha que está fazendo de tudo, e aí a gente chega àquela conclusão assim, eu estou tão cansada, eu acho que o jeito vai ser casada e infeliz, sabe? Ou eu separo, porque não tem mais nada para fazer, eu acho que eu já fiz de tudo, eu estou sem força, eu estou cansada disso tudo, e é quando você precisa te tirar de lá, te dar um basta. Tem vezes na vida da gente, sabe quando a gente chega no limite e fala assim, chega, daqui pra frente eu vou cuidar de mim, daqui pra frente eu vou fazer diferente. E se não deu certo até agora, se tem alguma coisa ruim, é que você só precisa aprender algo novo. O que você tentou até agora não deu certo, mas você precisa buscar outras informações, buscar outras coisas para poder seguir daqui para frente, mudar o seu comportamento e resgatar essa autoestima. Eu só posso conseguir cuidar do meu relacionamento quando eu resgato a minha autoestima. E o que eu tenho que fazer para resgatar essa autoestima? Eu preciso de 3 coisas. Primeiro, me amar. Amar primeiro, depois a autoaceitação e o auto-perdão. Porque quando eu me amo, aí eu tenho que me resgatar. Sabe quando você está cansada? Cansei desse casamento, cansei de ficar brigando, cansei de ficar falando. Aí a gente fica com a autoestima lá embaixo. Parece que a vida fica sem graça. Talvez você esteja até não querendo se cuidar, não está se arrumando mais como antes. Você acaba comendo ou deixando de comer, acaba não se cuidando. E é preciso resgatar essa autoestima. Porque quando você está aí desanimada, de fato, cansei, não quero fazer mais nada. Então eu preciso resgatar esse amor por mim. É preciso você aceitar a sua história. Por que muitas das vezes a gente sofre, que é o que a gente chama de estado de sofrimento? É quando muitas das vezes você fica se comparando. Você compara o seu relacionamento com o do outro, você compara o seu marido com o marido da outra, você fica comparando. E todas as comparações aí, elas são negativas. E ela te leva para um estado de sofrimento. Na verdade, você tem que se comparar com você mesma todos os dias. Será que hoje eu estou melhor do que ontem? O que eu fiz hoje para estar melhor do que ontem? Compare-se só com você. Porque quando você compara com a outra pessoa, você vai sofrer. Não dá para comparar, eu não posso comparar minha vida com a do outro, porque eu não vivi o que o outro viveu. Eu só posso comparar se eu tivesse nascido dos mesmos pais, no mesmo ano, no mesmo local, vivido as mesmas histórias, levado os mesmos tombos, levantado, vivido com as mesmas pessoas, tivesse tido os mesmos amigos, tive a mesma história que ele, agora eu vou me comparar a ele. Não tem como. Nós somos únicos, cada um tem a sua história. E se eu me comparo com o outro, mas o marido dela, olha lá o que ele faz, o meu marido não é assim, o meu marido não me ajuda, meu marido é isso, é aquilo. Você vai ficar num estado de sofrimento e aí você não vai ter forças para cuidar do seu relacionamento, para cuidar de você. Então aceite a sua história. Para eu resgatar minha autoestima, eu tenho que aceitar. Essa é a minha história. E se está acontecendo isso, o que eu preciso fazer? Qual é a atitude que eu preciso tomar para que meu marido tenha uma atitude diferente? Não é o que o marido da outra faz que eu gostaria que o meu fizesse, não. É o que o meu marido tem feito hoje e eu gostaria que ele agisse diferente. Qual comportamento meu está levando o meu marido a ter essa atitude? Entende? É diferente. E aí o auto-perdão. Você precisa se perdoar. Perdoar
aquilo que você fez no passado, as atitudes que você tomou, as decisões que você tomou, você fez o melhor com a consciência que você tinha naquele momento. E aí você se perdoa, aí sim a gente recomeça, a gente se resgata. E quando eu cansei, não vou falar mais nada com meu marido. Então assim, de fato, se você desistir, a coisa vai acabar. Não vai ter mais saída. Não dá para desistir. Ao invés do cansei, eu te convido hoje a dar um basta. Dê um basta nessa situação. Falei, e foi isso que eu fiz com a minha vida. Quando eu estava lá embaixo, sem autoestima, triste, falei, caramba, vou ser casada e infeliz para sempre. Olha que essa frase é forte. Esse é um dos meus lemas. A gente tem que ser casada e feliz. E foi quando eu olhei para mim e falei, basta, eu vou te tirar daí. Eu vou resgatar você dessa situação. E eu faço esse convite hoje para você. Ao invés de cansei, não vou falar mais nada com meu marido, eu te faço um convite a dizer hoje para você, basta. Chega dessa situação de infelicidade, chega de desconfiança, chega de viver um casamento onde eu me sinto sozinha, chega de um casamento onde eu só fico brigando, discutindo, eu falo, ele não me ouve. É um basta. E aprenda agora, vem comigo e aprenda o que fazer diferente. Por que meu marido age desse jeito? Eu quero saber o que fazer. Porque se você desistir, nada vai mudar. Desistir. Desistir não é opção. Se você desistir, as coisas não vão mudar. E aí, qual é o seu passo? Vai para outro relacionamento? Você vai se levar para ele. Será que o comportamento que você está tendo aí não está levando o seu marido a ter certas atitudes? E aí eu te convido aqui a refletir, a voltar para a intimidade. Como eu vou parar de brigar e voltar a ter mais intimidade? Vamos começar do início aqui. Como você começa o seu dia? Será que você começa o dia aí reclamando? Você já começa o dia sem diálogo? Cada um toma o café da manhã em um horário, cada um almoça em um local diferente, a gente trabalha muito o dia inteiro, a gente quase nem se encontra. Como é a rotina de vocês? Quanto menos vocês se veem, menos intimidades vocês terão. Então, comece o dia de forma diferente. Começar o dia há um poder incrível nas manhãs. Um poder incrível em como eu começo o meu dia. Se eu já começo reclamando, dizendo mais um dia, que coisa chata, eu tenho que trabalhar, já vem esse marido de novo, já vem ele chato, não sei o que, pronto, o seu dia vai ser assim. Então, comece cuidando da sua rotina, do seu dia, como você começa o seu dia. A forma com que você começa o seu dia já determina como ele vai ser para o resto do dia. É por isso eu tenho uma meditação da manhã que eu disponibilizo lá no meu canal do YouTube, gratuita, é só você ir lá no canal do YouTube Silvana Blanc e procurar lá, meditação da manhã. Dentro do método Cura do Casamento, eu tenho uma meditação específica lá para as alunas, para começar o dia da forma adequada, mas lá no YouTube também tem uma meditação, se você já quiser começar esse hábito, de você começar o dia já refletindo como vai ser o seu dia. O que você quer no seu casamento, já começa a pensar nisso. Porque a gente precisa falar e precisa ter coerência com o que a gente sente, com o que a gente é. Não dá, já viu essa passagem, né? O nosso corpo fala do que o coração está cheio. Eu não tenho como falar para você aqui, por exemplo, dá um sorriso. Eu te convido agora a fazer esse exercício. Dá um sorriso. Dá um sorriso e pensa numa coisa triste. Dá um sorriso. Você não consegue pensar em uma coisa triste. Eu não consigo. Pensa numa coisa triste. E por que isso? Porque o nosso corpo, ele tem uma coerência. Não dá para o meu corpo dizer uma coisa
e dentro de mim está dizendo outra, da boca para fora eu estou falando outra. Não, a gente tem uma sincronia, graças a Deus, né? Ainda bem que tem uma sincronia aqui dentro. Não dá para a gente fingir uma coisa que a gente não é. Então, como você começa o seu dia? Será que você já cultiva aí essa intimidade, esse diálogo desde o início? A gente tem que aproveitar cada momento. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho diálogo no meu casamento, eu não converso com meu marido, e aí você fica esperando aquele momento especial para conversar. Aí você não cultiva o diálogo no dia a dia, nos momentos durante o dia, e quando chega uma determinada situação, você quer discutir a relação, você quer conversar algum assunto sério, mas você nem cultiva o diálogo. Quando você quiser conversar alguma coisa desgastante, vai brigar. Vocês vão discutir, vão brigar. Então é preciso cultivar na sua rotina já o hábito de harmonia, de diálogos, de intimidade o tempo todo, que isso vai fazer com que você evite as brigas e discussões. Ah, mas a gente não almoça junto. Quantas famílias não têm o hábito de sentar à mesa juntos? Como influencia, como o hábito de sentar à mesa juntos influencia no relacionamento, de compartilhar esse momento, de poder conversar ali, deixar o celular longe ou no máximo usar o celular para colocar uma música calminha ali para aquele momento, para embalar ali aquele momento. Então cultive o diálogo no dia a dia, a intimidade. Ela é nesses pequenos momentos. É desses pequenos momentos do dia a dia que a gente tem mais intimidade e menos briga. Porque se a gente deixa para conversar algo desgastante num determinado momento específico, e aí você não tem o hábito de conversar, vocês nem estão com intimidade, você não vai conseguir. Já foi provado através de pesquisa científica que o hábito de sono influencia no relacionamento. Se um vai dormir 1 hora, o outro vai dormir em outra, um acorda cedo, o outro dorme tarde, vocês vão se encontrar menos, é menos intimidade, é menos contato. Vocês vão ficar cada vez mais distantes, vão se afastar aí dessa conexão entre vocês. Então, vocês precisam investir nisso, nessa intimidade. Ah, mas a gente, até o gosto de música, eu gosto de um estilo de música, o outro gosta de outro estilo. Isso demonstra gostar de um estilo de música, não é fato só de gostar. Quando eu gosto de algo, isso está dizendo a minha personalidade. Se o outro gosta de um estilo de música totalmente diferente do meu, já está aí uma evidência de que a gente tem algo que não está comum. Então você precisa buscar ter mais hábitos comuns, ter mais tempo juntos. E o tempo que vocês estiverem juntos tem que ser de qualidade. Invista no tempo de qualidade, em dar atenção ao outro, de ouvir mais o outro, de também se mostrar. Não é só conhecer o outro, deixar ser conhecida, falar mais sobre você, dos seus sonhos, das suas aspirações. E muitas das vezes a gente fica querendo que o nosso dia seja produtivo. Eu vou controlar o meu dia, eu vou fazer planos para o meu dia, eu vou fazer uma relação de tarefas para o meu dia ser produtivo. E agora eu tenho uma pergunta para você. Será que você faz a reflexão quando você vai dormir? Será que o meu dia foi feliz? Ou você só está preocupado se ele foi produtivo? A gente tem que investir nessa felicidade. O método Cura do Casamento, ele trabalha exatamente isso. Primeiro você resgatar essa sua autoestima, você controlar essa emoção. E olha aí exatamente o que você disse. Vocês eram muito felizes. Aí eu te pergunto, quando foi que vocês se desconectaram? Quando foi que vocês se perderam aí nesse meio do caminho? Se vocês já foram felizes, eu vou te dizer, vocês ainda são. Essa é a essência do relacionamento. É para a gente ter um casamento feliz, harmonioso. Você só precisa resgatar de novo. Ah, mas eu tento conversar, a gente não tem diálogo.
você só precisa aprender como conversar, como iniciar uma conversa de novo. E eu tô aqui dando várias dicas de como voltar a ter essa intimidade. E às vezes a gente fica pensando que ter a intimidade, voltar a ter conexão com o marido, precisa acontecer algo muito especial. Eu preciso fazer uma viagem, a gente precisa passar um final de semana juntos, a gente precisa ir para um lugar muito especial. Isso tudo é uma delícia, é maravilhoso, é bom que aconteça. Mas a intimidade, resgatar essa conexão é no dia a dia, são nos pequenos momentos do dia. E como em uma live aqui, em uma aula, eu não teria como te passar todo o conteúdo que eu sei. Mas dentro do método Cura do Casamento, eu mostro lá técnicas de como você ter mais esse diálogo, essa conversa. Porque é preciso resgatar isso. E eu já estou te dando dicas aqui. Talvez vocês não tenham o hábito mais de sentar à mesa juntos, de ter essa conversa do dia a dia juntos. Não espere ter aquela conversa, porque homem detesta, né? Ah, vem discutir a relação. Quando fala assim, preciso conversar com você. O meu marido odiava isso. Se eu falasse, preciso conversar com você. Hoje não, porque hoje a gente já tem uma fluidez. Que se eu falar, preciso conversar com você, ele sabe que deve ser alguma coisa importante do dia e que não vai ser nada, não vai ser uma DR. Mas assim, quando você fala desse jeito, você já afasta seu marido. Ele não quer conversar, ela já vai brigar, já vem ela. Qual é o problema dessa vez? Qual a confusão que ela vai trazer hoje? O que ela vai brigar hoje? Então, a gente tem que ter essa sabedoria de tudo, de resgatar essa conexão, de resgatar essa intimidade. Aí sim a gente vai conseguir acabar com as brigas, as discussões, porque entende que se eu tô aqui com harmonia com meu marido, se todos os dias a gente tem esse diálogo, se a nossa relação é gostosa, se a gente cuida aqui de ter conexão, essa intimidade, a confiança, porque tudo isso está dentro da conexão, eu vou conseguir conversar qualquer coisa com ele. Eu vou conseguir ter o comportamento dele diferente. É que a gente era feliz, hoje a gente não é mais. Então o que você deixou de fazer? O que vocês deixaram de ser? Onde foi que vocês se perderam? É preciso estar atenta esse meio do caminho. Às vezes nasce um filho, a rotina do casal muda e às vezes você não deu atenção. Acabou dando mais atenção para aquele momento do filho e esqueceu do relacionamento. Talvez você tenha priorizado um momento do seu trabalho que foi difícil e tenha deixado de lado aí o casamento. Quantas coisas que a gente coloca na frente e acaba deixando de lado o relacionamento. E quando a gente percebe, a gente já está aí, um afastado do outro, sem essa intimidade, sem essa conexão com o outro. Então, esse resgate, ele é diário, ele é todos os dias e é nos pequenos momentos. Comece a investir nesses pequenos hábitos na rotina. Volte a olhar para o seu casamento e buscar conexão e intimidade entre vocês. Não fique perdendo o seu tempo valorizando outra pessoa que já foi. Olha aí, ao invés de você pensar hoje e investir no seu casamento, no que você pode fazer para mudar o comportamento hoje, para ter um relacionamento melhor, olha como você fica pensando em algo que já passou. Entende que está tudo dentro de nós? É tão incrível, porque a gente dificulta um pouco as coisas, sabe? E eu sei porque eu já estive aí. Eu já passei esse momento difícil também no meu casamento. Eu não sabia o que fazer. Como assim? Como assim você está me dizendo que eu sou responsável pela minha vida? Como assim? O que eu vou fazer mais? Já tentei de tudo. Só que o que eu não sabia, que eu tinha tentado só o tudo que eu sabia. Tinha mais coisas para eu descobrir. Tinha mais coisas para eu aprender. E a gente tem que estar aberta a isso. E se você estiver aberta a aprender, se você estiver aberta a transformar essa situação, eu te garanto que você consegue. Tudo está aqui dentro de nós.
Toda a nossa realidade, isso que a gente está vivendo, está aqui dentro de nós. Você quer transformar isso? É te ajudar a mudar aqui dentro. Olha, você está agora no seu casamento, o seu marido te escolheu, tá hoje com você. E você está, nesse momento, deixando a sua mente se ocupar de outra pessoa que já passou. Uma ex, uma pessoa do passado, e aí olha como você está valorizando ela. E aí, em vez de você pensar aqui em ter um momento legal com seu marido, em falar sobre vocês, talvez você está aí perdendo seu tempo falando da ex, jogando na cara dele. Olha lá, ela lá. Você encontrou com ela, o que você falou com ela? Entende a diferença? Cuide do seu momento atual. Aprenda a ter mais intimidade e conexão para diminuir essas discussões, as brigas e você ter harmonia. E a proposta de hoje para essa conexão e intimidade, eu quero que vocês façam uma reflexão. 3 perguntinhas. Faça essa reflexão hoje. Por que valeu a pena ser casada no dia de hoje? Eu quero que você escreva. Faça essa reflexão. Por que valeu a pena? E aí você vai responder a segunda pergunta. Por que não valeu a pena? O que foi tão ruim hoje no meu casamento e não valeu a pena ser casada? E aí você vai dizer, por que não valeu a pena? Então o que eu poderia fazer melhor? O que eu poderia ter feito de melhor se não valeu a pena? E a terceira pergunta, e se a gente pudesse acordar hoje de manhã e fazer tudo diferente? O que eu faria diferente? Então faça essas 3 perguntas. Por que valeu a pena estar casada no dia de hoje? Escreve. E por que não valeu a pena? E depois você responde, e se eu pudesse acordar de manhã? Hoje, no dia de hoje, o que eu teria feito diferente? E a boa notícia para você, depois que você fizer essa reflexão, é que amanhã você vai acordar e vai ter um dia novo para fazer diferente. E você precisa ir, agir e fazer diferente. Se o seu casamento hoje não está do jeito que você gostaria que estivesse, é porque você precisa de novas ações para que você tenha um comportamento do outro diferente. E busque ter essa conexão e essa intimidade mais com vocês. Só resgatando essa intimidade, essa conexão. E essas perguntas que eu te falei aqui no final. É um exercício incrível que já vai transformar muita coisa no seu casamento se você fizer essa atividade. Um grande beijo, gratidão, uma boa noite para todas.